Me traz primeiro aí esse depoimento que você vai ver pela primeira vez. São esses dois, esse homem e essa mulher, que já estão sendo investigados pela polícia há algum tempo, que já cederam, inclusive, material genético no Instituto Médico Legal de Sorocaba para fazer confronto com material genético da menina Vitória. Esses dois também, esse homem e uma mulher, nem sei se são casal, mas eles também entregaram celulares. A polícia pediu quebra do sigilo telefônico para saber se os dois estavam em Araçariguama no dia do sumiço da Vitória, enfim. Até agora a polícia os trata como suspeitos. Mas, com o caso que ganhou essa repercussão tão grande no país, o caso Vitória, por ser de interesse público, o Cidade Alerta não arredou pé. E vai mostrar pela primeira vez o que tem a dizer. Eles juram inocência de pé juntos. Eles vão passar para o Leonardo Lara informações que até então só tinham passado para a polícia. Me dá a primeira parte aqui. Nossa equipe veio até Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama, e seguiu pistas até localizar o casal acusado por Júlio César. Os dois juram inocência e dizem que tiveram a vida virada do avesso pela polícia e que nada foi encontrado contra eles até agora. O casal acredita que Júlio César criou uma história para encobrir outras pessoas. Pois é, segundo o advogado dessa moça e desse homem que nós ouvimos, não é, um advogado também de muito renome nessa parte criminal, ele diz que a impressão que ele teve, per si, é que esse Júlio César que está preso, Júlio César Erguesse, é um homem completamente louco, na opinião dele, né, que teria algum tipo de transtorno, que está delirando, que não sabe o que está falando e que botou essas duas peças justamente para atrapalhar a investigação. Um homem que se apresenta à delegada dizendo ser responsável pelo crime, que assina um termo de confissão, que apontou os dois que podem ser inocentes e foram colocados nessa história, estão sendo investigados. Os dois juram de pé juntos que não tem absolutamente nada a ver com o caso, vão ter oportunidade de se defender aqui no programa. Mas, Percival, esses três são o foco da polícia no momento de investigação. Mas por que estão oferecendo recompensa de 50 mil reais? A polícia não está certa da participação dos três? O secretário de Segurança ofereceu essa recompensa de 50 mil reais para quem der uma informação positiva para esclarecer o caso. Eu fiquei muito intrigado com isso, Bati. Fiquei muito intrigado. E, é claro, corri atrás para tentar decifrar isso e conseguir. Por quê? De fato, a polícia banca isso aí. O Júlio César, um homem, uma mulher, ela banca isso aí. Mas no decorrer, no aprofundamento das investigações, a polícia chega à conclusão lá com a assessoria do DHPP, os policiais lá de Araçariguama, e esse casal, com a ajuda do Júlio, esse casal entregou Vitória nas mãos de um algoz ou dois algozes. Eles não teriam tido uma participação direta no assassinato da Vitória, mas sim o encaminhamento para que ela ficasse em cativeiro, ficasse isolada. Mas isso quem disse foi o Júlio. Sim, mas aí a polícia está cacifando que a informação do Júlio seja quente, mas que ele esteja em companhia do casal. E também acredita, isso ainda não foi revelado nas investigações, que a parte final disso foi entregue para alguém, ou talvez duas pessoas. Podem ser até duas pessoas. Pode ser um assassino, mas pode ser dois também. Exatamente. Executando. Agora, quando eu soube dessa história, que o advogado do homem e da mulher acabou falando aqui comigo, eu falei assim para o Leonardo Lara: Leonardo Lara, precisa encontrar os dois. Porque se eles juram inocência, se eles dizem que não tem absolutamente nada a ver, e se esse homem realmente sofre de um transtorno psiquiátrico, esse tal de Júlio César, são duas pessoas que podem estar sendo expostas por um homem que não sabe nem o que está falando. Que, segundo o próprio advogado dos dois, conhecia de uma obra que teriam trabalhado. Então, eles juram inocência de pé juntos e ficaram cara a cara com Leonardo Lara. Me dá um trechinho da fala deles, por favor. Você é inocente. Sei. Você não tem nada a ver com isso. Nada. Você acha que se eu não tivesse alguma coisa a ver com isso, eu já não estaria lá? Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, eu ia estar aqui ainda hoje? Nesse local? Nesse lugar? De coração, você acha que eu ia estar aqui, cara? Se eu fosse culpado, eu já tinha acabado no mundo. Ninguém ia me achar.
Você está aqui à disposição, o seu carro foi periciado, você fez o DNA, você tentou provar das formas possíveis e tudo foi provado. O que você quer é virar essa página, seguir sua vida. E nunca mais. Eu não tô aguentando mais, cara. Eu tô precisando de psicólogo, de psiquiatra, eu não tô aguentando mais. É porque realmente, se esse Júlio César estiver variando das ideias e estiver botando duas pessoas que não tiveram nenhuma participação no caso, você imagina o que acontece com a vida dessa pessoa. Por isso que é fundamental que, como o caso tem interesse público, tem uma repercussão nacional, que os dois se defendam realmente. Você viu que o rapaz chora durante a entrevista, não mudaram de endereço. Realmente, se fossem executores, uma participação, já iam ter se mandado do lugar, muito possivelmente. Agora, entregaram um carro, o carro inclusive que o Júlio César teria apontado estava numa oficina no dia que a menina sumiu, nós fomos até essa oficina, quebraram o sigilo telefônico, pelo menos na hora do sequestro. Essas primeiras informações dão conta que o casal não estava, que esse homem e essa mulher não estavam em Araçariguama, não se sabe depois, o laudo não foi conclusivo ainda, mas nós temos que dar espaço a esses homens. Porque se realmente o Júlio César estiver falando uma bobagem, tiver algum transtorno psiquiátrico e estiver acusando duas pessoas inocentes, você imagina o rebu que faz uma vida de uma pessoa como essa. Por isso que nós vamos dar espaço para eles. Vamos ouvir agora, se a polícia vier com provas consistentes, se a polícia tiver prova consistente, a essa altura do campeonato, já era para ter pedido a prisão, concorda comigo? Agora, Bati, exatamente pelo que você acaba de dizer... Porque veja só, Percival, quando que você pede uma prisão temporária? Quando a pessoa pode atrapalhar a investigação ou corre risco de fuga, quando o suspeito pode se meter no meio da investigação. Se a polícia de Araçariguama tem certeza que esses dois participaram do crime, estão como suspeitos do caso, por que não pediu a prisão? Ou seja, existe uma grande possibilidade do que esse tal de Júlio César está falando ser uma grande bobagem. Porque se eles tivessem algum tipo de participação, poderiam se meter na investigação e intimidar testemunhas, não? A questão, Bati, é o seguinte, se você vê o Júlio César cara a cara, como eu vi, você ele assim, cara a cara... Qual foi a tua impressão? Você fica desconfiado. Agora, quem decide o que ele é ou não é? Você vê, o juiz decretou a prisão temporária. Se ele acha... ou achasse ou desconfiasse que o Júlio César sofre de distúrbios mentais, ele levantaria o que juridicamente se chama incidente de sanidade mental. Isso não aconteceu, Bati. Isso não aconteceu. A polícia está acreditando no Júlio César, em tudo o que ele diz, e a justiça também. É essa a situação. Então, por outro lado, nessa mesma justiça tem um princípio que é o seguinte: se você, na polícia, está investigando um caso e só tem uma confissão, isso isoladamente é considerado no fórum a prostituta das provas. Entendeu? Isoladamente não vale nada. Por isso, os 50 mil reais. A polícia precisa ter provas que não tem ainda para confirmar o que ela está bancando. Ela está bancando, mas precisa provar. Estão bancando mesmo. Mas ela está bancando, está cacifando, mas precisa provar isso. E essa prova não existe. Daí o secretário da Segurança, preocupado, ofereceu um prêmio para ter algo consistente, robusto, algo que você possa acreditar sem sombra de dúvida, o que até agora não aconteceu. O advogado, até porque é papel dele, desse senhor e dessa senhora, ele diz o seguinte: não existe uma prova contumaz contra os meus clientes. Tudo que foi pedido até agora, eles colaboraram. Não houve nenhuma tentativa de fuga, não houve mudança de endereço. Por isso, não é? Como eles estão muito certos da inocência deles, nós fomos ouvi-los. Veja só. Eles se dizem vítimas do caso que parou o país. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, eu ia estar aqui ainda hoje? Um casal que agora vive com medo, depois de ter o nome envolvido no crime que chocou a todos. Eu não aguento mais isso, cara. Minha vida tá de ponta cabeça. Bruno, conhecido como Mancha, e Maiara apostam nos resultados dos exames de DNA para provarem que não tem envolvimento na morte da menina Vitória Gabriele. O casal não ganhou as manchetes por acaso. O envolvimento de Bruno, conhecido como Mancha, e Maiara foi apontado pelo único preso até agora, suspeito de ter participado do desaparecimento e morte da menina Vitória. Júlio César garantiu à polícia que foi chamado pelo casal para comprarem droga em Araçariguama.
Já na cidade, ele teria descido do carro para ir a um bar. E quando retornou ao veículo, se deparou com a menina desesperada. Júlio César alega que ficou assustado e um tempo depois foi deixado pelo casal em uma estrada. Os dois teriam seguido viagem com Vitória Gabriele. Júlio César já mudou a história pelo menos 6 vezes durante os vários depoimentos. Ele é apontado pelos próprios policiais como alguém confuso, que não demonstra convicção no que diz. Júlio César não sabe apontar, por exemplo, o bar em que permaneceu enquanto a garota era abordada, nem local onde foi deixado depois. Durante uma cariação, quando ficou frente a frente com o casal, Júlio César chegou a afirmar que eles eram inocentes. Em outro depoimento, ainda apontou a participação de um segundo casal, que foi investigado e em seguida inocentado. A troca de versões complica ainda mais a investigação do crime, que completa mais de 2 semanas envolvido em muito mistério. Nos próximos dias, deve sair o resultado do exame de DNA pedido pelos investigadores. Foram recolhidas amostras de sangue e saliva dos 3 suspeitos apontados pela polícia até agora: Júlio César e o casal Bruno e Maiara. Nossa equipe veio até Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama, e seguiu pistas até localizar o casal acusado por Júlio César. Os dois juram inocência e dizem que tiveram a vida virada do avesso pela polícia e que nada foi encontrado contra eles até agora. O casal acredita que Júlio César criou uma história para encobrir outras pessoas. De coração, você acha que eu ia estar aqui, cara? Se eu fosse culpado, eu já tinha acabado no mundo. Ninguém ia me achar. Você está aqui à disposição, o seu carro foi periciado, você fez o DNA, você tentou provar das formas possíveis e tudo foi provado. O que você quer é virar essa página, seguir sua vida e nunca mais... Bruno, o Mancha, trabalha como servente de pedreiro. Ele alega que conheceu Júlio César porque os dois fizeram um trabalho juntos, mas não sabe explicar por que foi apontado pelo único preso até agora. Eu conheço ele do trabalho, porque eu trabalho com ele na construção civil, ó. Bruno garante que há pelo menos 15 anos não tem mais problemas com a justiça e que já pagou pelos erros do passado. Eu não sou vagabundo, cara, eu sou trabalhador. Pô, eu errei no meu passado, eu errei. Mas não foi eu não fiz. Não tem cabimento um negócio desse. O casal se diz com medo e não sai mais de casa depois que a polícia colocou os dois na lista de suspeitos investigados. Eu não tô conseguindo sair de casa nem pra ir no mercado. Quando eu preciso ir no mercado, meu tio que vai, meus primos que saem. A polícia apreendeu todas as roupas de Bruno e da companheira dele e fez uma varredura na casa onde os dois moram. Até agora, nenhuma prova concreta foi revelada contra eles. O casal praticamente estão esgotadas todas as ferramentas de investigação e de apuração com relação, seja eles pessoa, seja via telefonia, seja via perícia no veículo, mas também não está totalmente descartada a participação direta ou indireta do casal. Olha, durante vários dias, o carro do casal foi mantido em poder da polícia. O veículo ficou aqui no pátio da delegacia, bem em frente àquela porta de acesso. Várias análises foram feitas. Os peritos utilizaram inclusive uma substância chamada luminol, que aponta a presença de sangue, mesmo a menor gota. Eles também procuraram por impressões digitais, mas nada foi encontrado que pudesse ligar o carro ao desaparecimento e morte de Vitória Gabriele. O jornalismo da Record TV localizou a funilaria onde o carro do casal estaria no dia do desaparecimento de Vitória. A mulher do proprietário confirma o álibi apresentado por Bruno. O carro dele ficou 20 dias aqui, ele tirou na segunda-feira, 6 horas da tarde. Não tinha como, o carro estava aqui. O carro não saiu daqui porque estava desmontado. O jornalismo da Record TV também localizou alguns familiares de Júlio César Limer Jesse,
o único suspeito preso. Eles gravaram entrevista com a condição de não serem identificados. Dizem que Júlio César ainda não falou toda a verdade à polícia, porque teria medo de represálias contra a família dele. Diz ele, o pai dele, que ele falou assim, que ele foi ameaçado, porque se ele contar a verdade, ele ia fazer alguma coisa com a família, entendeu? Com a filha dele. Daí, por isso que ele foi esconder. Ele teria sido ameaçado para não contar a verdade. Em conversa com o pai, Júlio César teria confirmado a versão de que esteve com Vitória no dia do desaparecimento, mas não teria levado a menina com o casal até o matagal onde o corpo foi encontrado. E ele quis descer do carro, porque esse casal pegou ele e levou para Sariguama. Daí ele falou que não queria ir. Entendeu? Diz ele. Agora a gente começou a gritar muito que não é errado, ele falou, solta ela. E o casal pegou ele desceu e o casal ficou. E ele desceu aqui em Mairim, entendeu? E o casal voltou de novo e seguiu ele. Com a menina? É a menina. A família tenta explicar a relação de Júlio César com o casal. Ele teria uma dívida de droga com os dois. Na versão dos parentes de Júlio, ele já teria sido ameaçado de morte pelos supostos traficantes. Diz que foram lá, esse casal foi acerto de conta. Acerto de conta? Isso, de droga? Foi o que a gente chegou no nosso ouvido, entendeu? Vale repetir, o casal Bruno e Maiara é o mesmo que já foi ouvido pela polícia e liberado por falta de provas. Você acha que se tivesse dado alguma coisa, eles já não teriam vindo buscar nós? Você é inocente. Sempre. Você não tem nada a ver com isso. Nada.